Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 21 de novembro de 2020, são 22 horas e 44 minutos. Lição 13, Barnabé, quando a graça de Deus faz a diferença. Hoje iremos falar de Barnabé, que na verdade é um apóstolo. Você pode ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo e versículo 14. Vai estar escrito lá. Barnabé, na verdade, se chama José, também pode ver isso em Atos 4,36. Essa lição número 13 é do dia 27 de dezembro de 2020. Texto do dia: porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos capítulo 11, versículo 24. Uma outra questão também sobre Barnabé, que ele era chamado de Júpiter. Você pode ver isso em Atos capítulo 14, versículo 12. Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar. Síntese: Barnabé é o exemplo vivo de como Deus usa pessoas cheias do Espírito para fazer a diferença. Barnabé era um tipo de pessoa que toda igreja precisa ter, que é aquele que incentiva. É o famoso aquele que põe lenha na fogueira, no bom sentido da palavra. É aquele que incentiva as pessoas a irem a Cristo, aquele que incentiva as coisas a andarem para frente. É a pessoa que é a favor da obra, ele é um incentivador. Barnabé era a pessoa que acreditava nas pessoas. E são pessoas desse tipo, dessa natureza, que nós precisamos ao nosso redor. Introdução. Ao longo deste trimestre estudamos a respeito de pessoas que fizeram a diferença, de forma positiva ou não. Neste domingo vamos encerrar com Barnabé. A Bíblia o apresenta como um homem de Deus, cheio de fé, compassivo e que dava oportunidades para outras pessoas servirem a Deus com os seus talentos. Seu ministério envolvia a receptividade, a fé e a certeza de que pessoas precisavam ser orientadas e receber oportunidades para manifestarem a graça de Deus em suas vidas. Vemos que de todas essas coisas que Barnabé possuía, todas essas qualidades, Barnabé também tinha algo, como eu falei no início, que ele dava oportunidade a outras pessoas. Ele não se sentia o dono da razão, ele não se sentia o maioral. Barnabé não era aquele que pensava ser o maior, muito pelo contrário, ele fazia com que outras pessoas desempenhassem os seus talentos dentro da igreja, dentro do templo ou na sociedade. Barnabé, um homem de Deus, um levita. Barnabé era da tribo de Levi. Inicialmente, Levi é registrado como tendo um comportamento bem violento por ocasião das mortes que promoveu com Simeão, vingando a virgindade de Diná. Isso está em Gênesis capítulo 34, versículo 25. Jacó chegou a dizer: maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Posteriormente, Moisés, ao abençoar as tribos, diz sobre a de Levi, dado a sua dedicação para com as coisas de Deus: abençoa o seu poder, ó Senhor, e a obra das tuas mãos te agrade. Barnabé era um homem, portanto, da tribo de Levi. Barnabé, no caso José, é interessante deixar isso claro, que Barnabé, na verdade, era um apelido, vamos assim dizer, né? Como diz lá Atos 4,36, era como as pessoas o chamavam, né? Mas o seu nome mesmo era José. Barnabé quer dizer filho da consolação, mas Barnabé de fato se chamava José. Mas aqui vamos dar ênfase à questão de Barnabé, ao nome Barnabé. Barnabé, como ele era Levi, ele era da cidade de Chipre. Chipre é uma república, né? É uma ilha grega no mar Mediterrâneo. Ele está lá entre a Europa e a Grécia, né? Ou melhor, a Ásia, perdão. E atualmente esta ilha tem 1.235.690 habitantes. Lá eles falam o grego e também falam a língua turca. É interessante, a sua capital é Nicósia. Em se tratando de números, eu vou dar alguns números aqui para você. Neste lugar é dividido assim as religiões.
73,3% das pessoas seguem o cristianismo, ou seja, 905.763 pessoas. O Islã representa 25,3% da população, com 312.630 pessoas. As pessoas sem religião são 14.828, representando assim 1,2% de sua população. E o budismo com 2.471 pessoas. Isso representa 0,2% da população de Chipre, que tem como moeda o euro. Como ela é uma ilha grega, então faz parte da União Europeia, então certamente eles vão usar o grego. Barnabé também aparece algumas vezes, são 23 vezes no livro de Atos dos Apóstolos, uma em 1 Coríntios, uma em Colossenses e 3 vezes em Gálatas. Então ele é uma pessoa que é mencionado na Bíblia algumas vezes, portanto Barnabé é uma pessoa extremamente relevante. Um homem generoso. Logo após mencionar Barnabé, Lucas diz que o levita, tendo uma propriedade, desfez-se dela e trouxe o valor integral para os apóstolos como uma oferta. O dinheiro não era para eles, e sim para a obra de Deus. Vê que qual grande era este homem, né? A generosidade de Barnabé. Ele tinha uma propriedade, vendeu essa propriedade e entregou todo o valor dessa propriedade aos apóstolos. É interessante deixar claro que aqui ele oferta para a obra de Deus e não para os apóstolos. Era para ser dividido para fazer a obra. É interessante também que o livro de Atos também vai nos trazer a questão de Ananias e Safira, que é diferente de Barnabé, que Barnabé entregou tudo, Ananias e Safira, por sua vez, eles esconderam o real valor de qual venderam a propriedade. Venderam a propriedade por um valor e disseram aos apóstolos que era outro valor. E por isso a ira de Deus foi contra Ananias e Safira e os dois foram mortos diante de todos. É interessante também falar sobre Ananias e Safira, principalmente sobre a questão do valor. Eles não morreram porque não entregaram o valor que era devido. Eles morreram por ter mentido. Eles poderiam talvez dizer, nós vendemos a propriedade por tanto, mas nós não daremos tanto de dízimos, vamos botar assim, o de oferta daremos apenas X. Isso daria uma questão de sinceridade, de honestidade, o que não foi o caso, diferente de Barnabé, que entregou todo o valor. E outra questão também que é interessante dizer sobre Barnabé, sobre esse ponto, é que Barnabé não fez isso para se mostrar, para exibir que ele estava fazendo. Ele fazia mesmo de fato, que era por amor. Um homem que confiava no poder divino de transformação. Uma das características de Barnabé era o fato de que ele acreditava na possibilidade de transformação de uma pessoa. Saulo, tendo se encontrado com Jesus, se tornou um defensor da mensagem que ele era o Messias. Tal mensagem não agradava aos judeus em Jerusalém e Saulo logo ficou mal visto no círculo judaico. Ele pregava a Cristo, mas como perseguia a igreja, não era bem visto também no círculo dos seguidores de Jesus. Ele estava em uma situação muito desconfortável, até que Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e este lhe falara. Veja que Barnabé, quando todos, ou a maioria aqui, não acreditavam na conversão de Saulo, ou do apóstolo Paulo, como você queira compreender, Barnabé trouxe Saulo às pessoas para junto mostrar para eles. Barnabé estava, na verdade, dando um crédito a Saulo. Barnabé acreditava na transformação de Saulo. Barnabé, de fato, acreditava que, de fato, Paulo estava sendo sincero e que as outras pessoas, os judeus, não precisavam ter medo dele, não precisavam mais temer aquele que perseguia a igreja, porque Saulo agora não persegue mais a igreja. Na verdade, Paulo agora é amigo da igreja, ele é convertido, ele é uma nova criatura. Então, Barnabé, ele acreditava nas pessoas, ele acreditou na conversão de Saulo e de fato Saulo estava convertido, ou seja, Barnabé de fato tinha algo de Deus. Barnabé via além. Barnabé, o homem usado por Deus, viu a graça de Deus.
É inegável que Barnabé se destaca por ser um homem misericordioso, generoso e acolhedor. A igreja em Antioquia havia nascido e crescido em um tempo de perseguição. A igreja aqui de Antioquia era uma igreja que acabou ficando mista entre judeus e gentios. Entretanto, toda a igreja, apesar de estar mista no sentido de judeus e gentios, ela estava crescendo porque ela fazia as coisas como deveria fazer. Era uma igreja cheia de fé. E é interessante também, em livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, eu vou ler para você. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ou seja, era uma igreja que estava muito bem provida. Era uma igreja que tinha também o seu foco em missões. Então vemos que, apesar de ser uma igreja mista, Barnabé conseguiu ali fazer as pessoas verem a graça de Deus. Homem cheio do Espírito Santo e de fé. Como Barnabé, levita, ligado à tradição judaica de culto, poderia ver algo bom numa igreja mista. A questão é, o que vemos no outro pode refletir o que está dentro de nós mesmos. Lucas descreve Barnabé como homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé enxergou a graça de Deus naquele lugar porque ele mesmo era um homem de Deus. Muitas das vezes, quando nós julgamos alguém, falamos de algo de alguém, na verdade nós estamos colocando a nossa essência para fora. Quando nós enxergamos coisas onde não há, na verdade nós estamos colocando a nossa essência para fora, é aquilo que nós vemos. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheia o coração. Então, quando alguém fala muito de uma determinada coisa, principalmente na questão de julgar, na verdade ela está colocando para fora o que está dentro do seu coração. Barnabé fazia exatamente isso. Como ele era um homem cheio da graça de Deus, ele via a graça de Deus nas pessoas. E por isso ele ficou tão bem numa igreja mista, porque ele conseguia ver a graça de Deus ali naquele lugar. E a graça de Deus presente faz toda a diferença. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Foi buscar Paulo. O trabalho conjunto desses dois homens em Antioquia foi bem sucedido a ponto de que nessa localidade aqueles que seguiam a Jesus serem chamados pela primeira vez de cristão. Paulo e Barnabé aqui fizeram um trabalho extraordinário e fizeram aqui fazer com que as pessoas foi tão grande referência que foi a primeira vez que as pessoas eram chamadas de cristãos e até hoje somos chamados de cristãos. O que é cristão? É aquele que crê em Cristo. Então vemos aqui que Paulo e Barnabé tiveram um grande trabalho juntos e, claro, houve uma separação entre os dois, já vamos ver isso também, porque é normal que, apesar de pessoas serem amigas, muito amigos, muito amigas, acontece uma ou outra discórdia dependendo do assunto, dependendo da questão. Já vamos ver isso um pouco mais para frente. Obedecendo ao Espírito. Um homem usado por Deus obedecendo ao Espírito. As menções a Barnabé no livro de Atos mostram que, além de ser um homem misericordioso e que conseguiu enxergar a graça de Deus num ambiente diferente, era também um homem obediente ao Espírito. A igreja de Antioquia tinha profetas e doutores, ou seja, era um ambiente de revelação divina e de ensino. A profecia depende da revelação de Deus e o ensino da compreensão dos mecanismos relacionados aos estudos e à didática. Era uma igreja cujos ministérios não disputavam entre si, mas cooperavam para a edificação da comunidade. Bom, vamos aqui alguns pontos interessantes. Uma delas, que é a principal, era uma igreja de profetas e doutores, ou seja, era um ambiente de revelação divina. As pessoas tinham como profeta, Deus falava através dos profetas. É interessante também falar hoje, né, que não existe mais profetas, existem pessoas que Deus usa em profecias. Profecias não cessaram, mas as profecias específicas para algumas questões, mas o ofício de profeta não existe mais.
mas existem as questões dos doutores, né, que no nosso caso hoje seria teólogos, por exemplo. Então vejamos bem que aqui era um ambiente de revelação, ou seja, Deus revelava na igreja, porque era uma igreja fervorosa, era uma igreja cheia da graça, cheia do poder de Deus. Hoje nas igrejas, quando uma igreja tem revelação divina, há também essas questões de revelações, as pessoas são reveladas através do Espírito do Senhor. E também um outro ponto é a questão do ensino da palavra. Mas para ter ensino, precisa de ter relacionamento com o estudo e a didática. Em outras palavras, as pessoas precisam compreender o que a Bíblia diz para poder passar o conhecimento adiante. Então, vemos aqui uma igreja que era espiritual no sentido de revelação divina, mas também era uma igreja espiritual porque tinha a revelação da palavra. Então, a revelação da palavra é a maior profecia. Então, quando nós estamos ligados à palavra, então Deus está falando conosco através da sua palavra, que é a maior profecia. É bem verdade que algumas igrejas estão deixando um pouco de lado a questão do ensino da palavra, mas volto a dizer, a palavra do Senhor é a maior profecia que temos hoje. A palavra do Senhor, ela é nova a cada manhã. Milagres e debates. Atos 13 e 14 mostram que, enviados pelo Espírito Santo, os irmãos Barnabé e Saulo, acompanhados do cooperador Marcos, foram a Salamina, onde Elimas, um encantador, ficou cego com um juízo divino, por atrapalhar a pregação dos homens de Deus. Na Psídia, os gentios alegravam-se e glorificavam a Deus, e creram. Em Listra, Enéas, um homem coxo desde o nascimento, teve fé e foi curado. Em cada uma dessas situações, Barnabé foi guiado pelo Espírito Santo. Vejamos que há pessoas que ficam cegas porque atrapalham o trabalho do Senhor. Você não atrapalha o trabalho do Senhor não, né? Cuidado para você não ficar cego. Bem, quando vemos Barnabé, questão aqui de Enéas, que foi curado, vemos que o poder de Deus existia naquela igreja, no ambiente. Acontecia milagres, como foi aqui o caso de Enéas, que era coxo, e o Senhor restaurou a sua saúde, né, vamos assim dizer, né, colocou a sua estatura física firme. Então vemos que milagres aconteciam, debates também aconteciam, é claro. Uma separação não programada. É preciso notar que essa separação entre os dois obreiros não atrapalhou a obra de Deus. Enquanto Paulo foi para a Síria e Cilícia, Barnabé e João Marcos foram para Chipre. A obra de Deus não se dividiu, ela se duplicou por meio dessa separação. Notemos que Barnabé foi usado por Deus para fortalecer o obreiro Marcos, da mesma forma que trouxe Paulo à comunhão da igreja em Jerusalém, deu suporte ao processo de restauração de João Marcos. Veja que, na verdade, aquilo que era para ser uma separação, na verdade foi uma duplicação. Eles se separaram, mas na verdade foi duplicado, foi um para cada lado, então o evangelho continuou sendo pregado, cada um pregando no lugar onde foi. Esse João Marcos, que no caso é Marcos que escreveu o evangelho de Marcos, e também era primo de Barnabé. Então veja que quando a graça de Deus impera, até aquilo que aparentemente era para ser uma separação, na verdade é uma bênção, que é uma duplicação. Ou seja, cada um agora vai evangelizar. Ou seja, se alguém agora está evangelizando de uma forma, quando se separa, evangelizam 2 vezes mais. Então, mais pessoas são alcançadas pelo evangelho da graça. E a graça de Deus faz toda a diferença. Conclusão. Barnabé nos traz o exemplo de um homem dedicado a Deus, à sua obra e ao próximo. Sem sua atuação, Paulo não seria trazido à comunhão dos santos e não teríamos o Evangelho de Marcos como referência para os demais escritos nesse gênero literário. Homem de Deus, deixou sua história marcada como um desbravador do Evangelho, homem de fé e que vivenciou a graça de Deus numa igreja diferente dos padrões da época. Então veja que Barnabé, pela graça de Deus, até numa igreja diferente, ele conseguiu
claro, com a graça do Senhor, com o Espírito do Senhor, com o Espírito Santo, fazer um trabalho extraordinário nesta igreja, fazer com que esta igreja crescesse cada dia mais, cada vez mais na graça e no conhecimento do Evangelho de Cristo, no conhecimento do Senhor, no Espírito do Senhor. Então vemos que muitas das vezes quando nós pensamos que as coisas parece que estão fora das tradições, não era bem isso que eu aprendi, mas não é a questão do que você aprendeu, é o que Deus quer fazer hoje. Não é que toda a tradição é perdida, mas há algumas tradições desnecessárias nos nossos dias e que nós precisamos não dar tanta ênfase a certas tradições porque de fato não são necessárias. Entretanto, vemos que estavam crescendo no Espírito. Então, se alguém está no Espírito do Senhor, tem comunhão com o Senhor, certamente não é uma tradição que irá pará-lo. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas acreditam que, como o próprio Barnabé acreditou, que as pessoas precisavam, assim como os judeus acreditavam que precisavam de tradições judeus para ser salvos, até Barnabé também se confundiu e também pensou que de fato precisava dessas tradições desnecessárias da época. Então vemos que até Barnabé, um homem cheio da graça de Deus, cheio do Espírito do Senhor, um homem manso, humilde de fé, também foi enganado pela aparência, também foi enganado por situações de tradições dos judeus. Então não é diferente hoje. Às vezes um homem de Deus, um pastor de Deus, um dirigente de congregação, um líder, às vezes acabam sendo enganados por tradições hoje desnecessárias. Volto a dizer, não é que eu seja contra as tradições, o que eu quero dizer é que há tradições que não têm nenhuma importância, não é importante. O Espírito do Senhor é maior, é superior às tradições, né? O próprio Cristo quebrou várias tradições, né? Mais uma vez lembrando, tradições desnecessárias. É claro que há tradições que de fato é de bom tom, é saudável que mantenhamos, mas nem toda tradição ela é proveitosa. Então vemos que Barnabé, num cenário diferente, de uma igreja diferente, ele acabou tendo algo da parte de Deus e as coisas aconteceram. E por que aconteceram? Porque Barnabé era um homem cheio da graça de Deus, e a graça de Deus faz toda a diferença, porque Barnabé era um homem cheio de fé, era um homem de atitude, era um homem amoroso, era um homem que dava oportunidade às outras pessoas a fazerem as coisas do Senhor, a obra do Senhor. Não é como muitas pessoas que se acham o dono da verdade, se acham o capaz de fazer todas as coisas e acaba se perdendo sem dar oportunidade a outras pessoas. Não é aquele que se acha o bam, como diz por aí, o dono do pedaço. Então não era o caso de Barnabé. Barnabé era um homem manso e dava oportunidade para outras pessoas também usarem os seus talentos, as suas habilidades na obra do Senhor. Que você que é líder desempenhe essa função de liderança, que você também venha ver nos seus liderados ter a mesma graça que teve Barnabé, de ver as pessoas prontas, que hoje as pessoas veem alguma pedra bruta, mas você já vê um diamante lapidado, que você venha dar oportunidade a essas pessoas para crescerem e crescerem até mesmo mais do que você. Não pense você que o fato de você ser alguém dentro do templo, se você der oportunidade para esse alguém, se alguém crescer mais do que você irá assumir. Muito pelo contrário, na verdade você é o que mais vai aparecer, porque essa pessoa, quando estiver sempre nos lugares, sempre vai lembrar do seu nome. Não foi fulano que me indicou para fazer isso, foi o meu líder, foi o meu pastor, foi o meu amigo, que é amigo comigo, meu até hoje. E é assim que nós vemos as pessoas fazerem a obra do Senhor com dedicação e com indicação do seu líder espiritual. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha de fato a graça do Senhor e que você possa ter um olhar de águia e ver muito mais além. Quantas pessoas veem apenas alguém no templo sem importância, você vê uma pessoa cheia da graça. Que você venha pôr também este lado para fora e despertar o líder que há em você, despertar também a questão das oportunidades que você venha dar às pessoas que estão ao seu redor e que confiam em você.
Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é você, aluno. Tchau!